Se preparem, meninas e meninos, pois eu vou contar pra vocês aqui. Presta atenção. Pois a história completa, presta atenção. A história completa do Knuckles. Presta atenção, querido. Olha pra cá que eu vou explicar tudo. Porque uma vez eu expliquei pra vocês, só que faz tanto tempo que vocês devem ter esquecido. Portanto, vamos lá. Hoje eu vou explicar pra vocês a história do Knuckles. Bom, primeiro preste atenção na história. Vamos começar aqui. Numa ilha, vou começar desde o começo aqui, olha pra cá, ó. Numa ilha chamada Middle Island, que é a casa do Knuckles, né, a ilha dele, o que acontece? A tribo dele, chamada tribo Knuckles, querido, preste atenção. O nome dele deu origem, quer dizer, a origem dele deu nome pra ele, é o que você ouviu, olha pra cá. A tribo Knuckles, a tribo do Knuckles, estava em paz. É o que você ouviu, presta atenção, rapaz. Estava em paz. Até que o que acontece, galera? Um grupo de equidnas, um grupo de guerreiros, quer dizer, presta atenção. Um grupo de equidnas descobriu e tinha 7 esmeraldas do caos. É o que você ouviu, olha pra cá. E aí o que acontece? Fundindo as 7 esmeraldas do caos, eles criaram a maior arma de todas. Aí preste atenção na história. A Esmeralda Mestre. Portanto, aí o que acontece, meninas e meninos? Olhe pra cá, tô contando a história. O que acontece? Portanto, aí, um Equidna, o pai do Knuckles, é o que você ouviu, o chefe da tribo, é o que você ouviu. Olha pra cá, meu filho, tô contando a história. Queria usar ela pro mal. Foi aí que os Equidnas, a tribo do Knuckles, avisaram para ele que não era muito uma boa ideia, pois isso era ruim, pois ele não deu ouvido. Isso aconteceu quando o Knuckles nasceu, é o que você ouviu, preste atenção na história. Isso aconteceu quando ele nasceu e quando ele era pequeno, quando ele era criança. Portanto, o pai dele, antes disso, cuidava dele. Só que uma tribo também de corujas, preste atenção na história. Uma tribo também de corujas pegou, viu que ele queria Esmeralda Mestre, o pai do Knuckles, e o que aconteceu? Acreditando, querido e querida, preste atenção, meninos e meninas, acreditando que ninguém deveria ter tanto poder e usar assim pro mal, ele pegou a Esmeralda Mestre e escondeu. Escondeu não, né? Pegou e fugiu para protegê-la do mal. Foi aí que começou uma guerra, preste atenção na história. Começou uma guerra entre Equidnas e corujas. Mas na história você falou que os ouriços, presta atenção, meu filho. Eu tô contando a história. Preste atenção pra você entender. E foi aí o que acontece. Começou a guerra lá dos Equidnas e as corujas. E foi aí, querido. Foi aí, minha querida. Presta atenção, meninos e meninas. E foi aí que depois de um tempo, o que acontece? A guerra tava lá. Mas depois de um tempo, tá entendendo a história? Meu filho, minha filha, você tá entendendo a história? Tô contando, presta atenção. Depois de um tempo, a Garra Longa, que era líder das corujas, pegou a Esmeralda Mestre para proteger do mal, que foi ela que fez isso. Portanto, o Sonic nasceu. É o que você ouviu, preste atenção, pelo amor de Deus, que eu tô contando a história. O Sonic nasceu e a Garra Longa cuidou dele até os Equidnas, lembra, querido? Até os Equidnas ir atrás da Esmeralda Mestre. Não estava indo atrás da Garra Longa, não. Porque, como eu já disse no começo da história aqui, a Garra Longa pegou a Esmeralda Mestre para protegê-la do mal. E foi aí que os Equidnas, provavelmente, o que acontece? O chefe deles, que como era o chefe da tribo, mandou eles pegar. Não estava indo atrás. Meu filho, no começo da história do Sonic, no Sonic 1, no filme 1, eles não estavam indo atrás da Garra Longa, e sim da Esmeralda. Olha pra cá, que a Garra Longa estava. Portanto, aí o que acontece? Provavelmente eles mataram a Garra Longa atrás da Esmeralda Mestre.
Mas o que acontece, meu querido, minha querida, portanto, eles esconderam num templo. No templo, exatamente. Aí passa a história do Sonic, o filme 1. Mas o negócio aqui é a história do Knuckles. Portanto, aí o que acontece? Continuando, aí o Knuckles, vendo isso, quando eles estavam indo atrás da Garra Longa, o pai dele estava liderando. Claro, porque eu disse pra vocês que o pai dele é o líder. Só que ele também queria participar da guerra. Só que, com medo de seu filho morrer com a guerra, o que acontece? Ele decidiu sair lá. Mas ele queria lutar. É o que o Knuckles gosta de fazer, de brigar. O Knuckles, ele adora brigar. Portanto, aí o que acontece? Ele tentou ir, só que o seu pai não deixou e ele ficou lá sozinho. É o que você ouviu, querido, sozinho. Portanto, aí, na luta contra as corujas, ele morreu. O pai do Knuckles, tá? Exatamente. E aí, o que acontece, minha querida? Provavelmente, só um foi sobrevivente, que foi o Knuckles. Só que aí ele viu a Garra Longa. Isso aqui é teoria minha, essa parte da história. Essa parte da história, só essa parte, é teoria minha. Ele viu a Garra Longa e viu o Sonic. E como a Garra Longa morreu. E ele viu... Presta atenção na história. E como ele viu o Sonic, talvez ele tinha assado, que era o Sonic que matou o pai dele. Porque como eu já falei, o pai dele morreu. Só que como toda a tribo dele morreu, e só sobrou o pai dele, que também morreu. Presta atenção, tô contando a história. Ele achou que o pai dele morreu e é por isso que ele fala assim, ó. Eu perdi tudo por sua causa. Eu tô explicando, rapaz, a história. Presta atenção. Mas não acaba por aí, querido. Minha querida, presta atenção aqui, ó. Porque depois de um tempo, a Esmeralda Mestre, lembra que eu falei pra vocês? Que tava escondida. Eles não mostraram pro Knuckles, porque ele não foi na guerra ver como é que era o negócio. E aí o que acontece? Ele cresceu sozinho. O Knuckles, preste atenção na história. O Knuckles, ele cresceu sozinho. E aprendeu habilidades de lutas muito, muito, muito perigoso. Sim. Ou seja, ele é um guerreiro mortal. Mortal, não imortal, entendeu? Ou seja, ele é perigoso. E aí o que acontece? Ganhando poderes, óbvio. Ele decidiu, ele mesmo, como o pai dele, quando ele era pequeno. Preste atenção na história. Preste bem atenção na história. Como o pai dele não deixou ele ir para a guerra, ele não sabia onde estava a Esmeralda. Portanto, quando ele cresceu, querido, minha querida, presta atenção, ele decidiu ir atrás da Esmeralda sozinho. Portanto, o que acontece? Eu estou explicando a história. Só que aí, ele encontra o Eggman e ele fala que o Sonic, que ele já conhecia quando ele era pequeno, porque como eu já falei pra vocês, só sobrou ele, então quando ele viu, vocês conhecem o que eu falei. Então quando ele viu o Eggman com o espinho do Sonic, por isso que ele falou: onde você conseguiu isto? Significando que ele já conhecia. Presta atenção, meu filho, minha filha. Eu tô explicando a história. Exatamente. Portanto, aí o que acontece? Aí ele acredita no Eggman que o Sonic é ladrão de esmeraldas. Portanto, aí o que acontece? Como ele não sabia, presta atenção, meu filho, olha pra cá, minha filha. Como ele não sabia onde estava a esmeralda, na verdade, ele sabia, tá? Tô contando a história do jogo aqui agora. Não do jogo, da história dele do jogo, tá entendendo? Presta atenção. E foi aí que ele se juntou ao Eggman. E como ele acreditou que o Sonic era ladrão de esmeraldas, ele tentou matar o Sonic a todo custo. Presta atenção. Só que aí depois, preste atenção na história. Só que aí depois, querido e querida, que ele descobre que o Eggman estava querendo roubar as esmeraldas e trair o Knuckles. Foi aí que ele decidiu se juntar ao Sonic para salvar a esmeralda, para recuperar. Pensa que depois que ele derrota ele no Sonic 3. E pronto, acabou? Não. Pois aí o que acontece?
O Knuckles, ele quebrou. Quebrou. É o que você ouviu. Preste atenção. Ele quebrou a Esmeralda Mestre. É o que você ouviu. No Sonic Readers, quer dizer. Aquela competição de skates. O Eggman tenta roubar a Esmeralda. Mas de tantas as vezes o Eggman fazendo isso. E o Knuckles vendo, ele decidiu quebrar. Olha pra cá. Ele decidiu quebrar a Esmeralda Mestre. Foi aí que os fragmentos, presta atenção, foi aí que os fragmentos estavam caindo e ele se juntou tudo de novo. É o que você ouviu, querido. Olha pra cá que eu tô contando a história. E não é só isso não, tá, meu filho? Pois aí, o que acontece? Não acabou por aí não, viu? Pois aí, talvez, tanto tempo, protegendo a Esmeralda, ele decidiu sair. Agora vai pro filme. Eu tô contando o que acontece. Não tô contando o que acontece. Não tô dando spoiler, não. Eu só tô explicando, porque... presta atenção na história pra você entender. Ele ficou tanto tempo protegendo a Esmeralda que ele decidiu sair. Só que quando ele ficou tanto tempo fora protegendo a Esmeralda... ficou tanto tempo sem proteger a Esmeralda, que aí o que acontece? Ele esqueceu onde está a Esmeralda. E é aí que acontece que quando o Knuckles ele vai pro mundo, presta atenção. É aí que acontece que quando o Knuckles ele vai pro mundo dos cogumelos e contra o Knuckles engana ele, o Knuckles não sabe. Porque ele quis sair. Presta atenção aqui. Eu tô explicando a história. Mas não é só isso não. Pois os Nortunos, preste atenção. É exatamente, os Nortunos. Os que vivem na noite, tá, querido? Os Equidnas que vivem na noite. Era rival da tribo do Knuckles. É o que você ouviu. Olha pra cá, tô contando a história, querido. E é por isso que no filme o Knuckles conhece a Garra Longa. Porque, como eu já disse no começo da história, ele viu a Garra Longa, querido, cuidando do Sonic. Não exatamente cuidando. Porque, geralmente, como é que ele conhece o Sonic? Como é que ele sabe que aquilo é um espinho do Sonic? Sim, querido, preste atenção. No filme, ele chama o Sonic de ouriço. Não chama ele de Sonic, só no final. Portanto, preste atenção na história. Portanto, o que acontece? Ele conhece o Sonic, só que ele não sabia que era aquele ouriço. Presta atenção, meu filho, eu tô explicando a história aqui. Portanto, aí o que acontece, meu querido? Ele fala assim, ó. A Garra Longa era inimigos mortais. Olha aí, ó, preste atenção na história. A Garra Longa era inimigo no mortal da minha tribo. Ou seja, ele viu, conheceu a Garra Longa. Eu tô explicando, preste atenção, pelo amor de Deus. Aí o que acontece lá? Então ele fala assim, a minha missão é recuperar. Olha aí, tô explicando, rapaz, olha pra cá. É recuperar o que a minha tribo não conseguiu. Ou seja, eles tentaram recuperar a Esmeralda, querido, mas não conseguiu. Porque antes dele matar a Garra Longa no primeiro filme, ela vai e esconde a Esmeralda Mestre. Preste atenção, querido, que eu tô contando a história. E aí o que acontece? Portanto, aí o Knuckles, com missão de restaurar a herança, que é a Esmeralda Mestre, e olha pra cá, a herança do seu povo, ele achou, né, que o Sonic roubou. Por quê? Porque como a Garra Longa morreu e a Esmeralda Mestre desapareceu, presta atenção, tô contando a história, ele achou que o Sonic tinha roubado. Presta atenção, junto com o Eggman, que falou isso pra ele acreditar mesmo. Presta atenção, querido, que eu estou explicando a história. Pois é, olha aí, meu filho, minha filha. Mas aí depois, olha pra cá. Mas aí depois, querido e minha querida, que ele descobre que o Sonic não é ladrão e quem é o verdadeiro vilão é o Eggman. Portanto, aí ele decidiu ajudar o Sonic a recuperar a Esmeralda. Desde então, ele protege a Esmeralda não só do Eggman, mas também de quem quiser roubar. Porque, como eu já falei no começo do vídeo, é a arma mais poderosa que tem
na Middle Island. Não acabou não, presta atenção. Presta atenção que não acabou não. Portanto, aí depois que ele recupera a Esmeralda Mestre e coloca de volta no lugar, a ilha, presta atenção, ó. A ilha se levanta e se transforma em um oásis. Portanto, é por isso que a ilha, ela fica voando. Por causa da Esmeralda Mestre, querido. Se a Esmeralda Mestre, olha pra cá. Se a Esmeralda Mestre sair do lugar, ou se alguém roubar, a ilha cai. Por isso, presta atenção, rapaz. Tô contando a história. E é por isso que ele protege pra ilha dele não cair. E presta atenção aqui. E não acontecer uma coisa ruim. Também, vocês vão ficar surpresos agora, querido. Pois o que acontece? Ele não protege só pra não isso acontecer. Como também, pra quem assiste, presta atenção. Pra quem assistiu o filme, sabe que no final do filme acontece aquilo. Pois aquilo acontece, querido, por causa da criatura do caos. Preste atenção agora, que não acabou coisa nenhuma a história. Portanto, aí acontece. A criatura do caos aparece e mata todo. Depois disso, querido. Eu tô falando depois disso. Depois que ele mata a Garra Longa, depois que o Knuckles cresce e o seu pai morre, o que acontece? Quem matou o seu pai dele e a família dele, né? A tribo do Knuckles é a criatura do caos. Pois aí, o Knuckles, prendendo a criatura, olha pra cá, meu filho, minha filha, tô contando a história. Prendendo a criatura do caos na Esmeralda Mestre, olha aí, presta atenção, ó. Ele decidiu proteger pra isso não acontecer, querido. Presta atenção que eu tô contando a história. Só que a Chica, a única garota que ele gostava, quando ele prendia a criatura do caos na Esmeralda Mestre, de alguma forma misteriosa, a garota que ele gostava, a Chikai, foi presa também. E aí que ele ficou sozinho. Antes de conhecer o Sonic, tá entendendo a história? Eu tô explicando. Presta atenção, querido, na história. Pra quem não entendeu, eu vou explicar de novo. Ele prendeu a criatura do caos na Esmeralda Mestre. Exatamente, meu querido. Minha querida, olha pra cá, ó. Exatamente, foi aí. E é por isso que ele protege. Olha pra cá. Eu tô explicando a história. E é por isso que ele protege a Esmeralda do Mestre. Porque dentro dela não tem somente o poder, como também a criatura do caos. Presta atenção. Por isso que o nome é criatura do caos. Sei que é Esmeralda Mestre, mas também é considerado uma Esmeralda do caos. Porque quando você pega ela, o que acontece, querido? O que acontece, querida? O caos aparece, portanto, também é uma Esmeralda do caos. Presta atenção que eu estou explicando a história. Exatamente, meu querido. Olha pra cá, minha querida, que eu estou explicando a história. Exatamente. Portanto, aí, o que acontece, meu querido ou minha querida? Essa é a história do Knuckles, o Echidna. Um dos meus personagens favoritos. E é claro, um de vocês também, porque eu sei que vocês gostam dele. Presta atenção, tô contando a história. Exatamente. Ah, e outra coisa. Por que você acha que no filme ele chama o Sonic de aprendiz da Garra Longa? Por quê? Porque eu já disse. Ele viu o Sonic pequeno, querido. E aí achou que ele que era que roubou. Presta atenção que eu tô contando a história. Olha pra cá. Exatamente, meu querido, minha querida. Entendendo? Eu tô explicando a história, presta atenção. Exatamente. Teve algumas coisas aqui que eu não contei